Hoje, a gente vai falar sobre algumas preposições que podem significar para. Gente, isso é um problema bem complicado, né? Eu sei, para quem tá aprendendo alemão, essa história do que é para, né? Cada hora para numa frase é uma coisa diferente. E é verdade, tá? Acontece muito mesmo que o fato de que são várias preposições que podem significar para. Tem muitas vezes a ver com a posição que você está indo para ficar naquele lugar. Eu vou explicar isso com mais calma. Mas eu trouxe hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vocabulários que vão pedir expressões específicas ou preposições específicas para significar para. Para no sentido de para. Eu vou para a costa, eu vou para a praia, eu vou para a ilha, né? Nesse sentido de lugar para onde você está indo. Então, olha só, eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, essas preposições que podem significar para, tá? A primeira palavra que a gente vai aprender hoje é a palavra de Küste. De Küste. Küste significa costa, tá? O umlaut vai ter som de... Esse U com trema, né? Vai ter som de boca de U falando I, então vai ficar Kü. De Küste é a costa. E se eu quiser dizer assim, eu estou indo para a costa, ich gehe, né? Eu vou, né? O ich fahre, eu vou motorizado, não importa isso agora. Mas vou usar sempre gehen. Ich gehe, eu vou. E eu quero dizer para a costa, né? Qual que é a preposição que eu vou usar? Bom, eu vou usar a preposição an die Küste. Então eu vou para a costa, ich gehe an die Küste. E por quê? A preposição é an, significando para. Bom, pessoal, pelo seguinte, quando a gente estiver falando de água, ou seja, para o rio, para a praia, para o mar, para a costa, e a minha ideia é que eu não estou entrando na água, né? Mas eu estou ali do ladinho da água, a preposição que eu vou usar vai ser an, tá? Então, an die Küste é por isso, eu vou para a costa. Se eu estiver indo para a praia, vai ser a mesma coisa. Praia se diz der Strand, que é a praia, né? Então eu tô indo pra praia, eu posso dizer ich gehe an den Strand. Então eu vou usar exatamente a mesma preposição an. E por quê? Porque praia também tem água, certo? Então com essa lógica da água, você já sabe que você pode usar o an no sentido de para, tá? Bom, e se for uma ilha? Die Insel significa a ilha. E se for uma ilha, die Insel, qual a preposição que vai ser? Bom, a preposição com ilha é auf. Então, você não pode ir para a ilha, né, a pé. Então, sei lá, vamos usar um outro verbo, ich fliege, né? Eu vou de avião. Ich fliege auf die Insel, para a ilha. E por que o auf aqui é o para a ilha? Porque auf significa em cima com contato, né? Não sei se vocês conhecem essa preposição. E a ilha, a ideia da ilha é que ela não tem tampa, né? Então, quando você está indo para a ilha, você está indo para cima da ilha. Eu sei que precisa de um pouco de imaginação aí, mas é essa a ideia, tá? Por isso que a gente diz auf die Insel. Mas, assim, vai funcionar essa lógica sempre, Lud? Não vai funcionar essa lógica sempre não, tá, gente? Mas é legal você saber de onde é que veio o pensamento, porque pelo menos assim, lembrando dessa história, você consegue memorizar, né? Depois a gente tem a palavra Land. Land é campo, das Land, o campo. É o contrário de cidade, né? Cidade é Stadt e Land, campo. Mas Land também significa país, significa isso, sim. Mas aqui nesse sentido que eu quero te ensinar, Land é campo, Land. Então se eu quero dizer eu vou pro campo, né? Como a gente diz lá em Minas, eu vou pra roça, eu digo ich fahre aufs Land. A preposição com Land também é auf das Land. Assim como ilha, para falar que eu estou indo para a roça, para o campo, eu vou usar a preposição auf, tá? E auf das Land, eu posso dizer auf das, separado, né? Auf para e das é o artigo, né? Mas eu posso usar também aufs, eu posso contrair o auf com S, tá? E virar aufs, mas nada mais é do que auf das, tá? Depois eu tenho Wüste. De Wüste é uma palavra nova aí pra vocês, talvez, de Wüste. Wüste é o deserto, tá? De Wüste. E quando você vai pro deserto em alemão, você entra no deserto. Então você vai para dentro do deserto e por isso a preposição é in, tá?
in die Wüste gehen. Ich gehe in die Wüste. Eu vou para o deserto, eu entro no deserto, né? Então, preposição com Wüste é in. Porque a ideia aqui, olha só que louco, né? É que você está realmente adentrando o deserto. E a mesma coisa acontece com a palavra Berge. E aí é uma coisa bem louca também para vocês entenderem aqui a lógica maluca do alemão. Die Berge significa as montanhas, plural, tá? Die Berge, as montanhas. Quando você está indo para as montanhas, você diz ich gehe in die Berge ou ich fahre in die Berge. Eu vou para dentro das montanhas. Ué, Lud, mas nas montanhas a gente não vai para cima? A ideia, né, aqui é que a gente está falando de uma cadeia montanhosa, que são várias montanhas. Então você está entrando dentro dessa cadeia de montanhas, tá? Por isso que você usa no plural e por isso que a preposição é in. Vamos dizer que você está subindo uma montanha, né? Se você está subindo uma montanha, você vai para o pico da montanha, aí a preposição seria auf, né? Auf. Mas nessa ideia de eu estou indo para as montanhas, passar minhas férias nas montanhas, a ideia é que são várias e por isso in die Berge, tá? Outra palavrinha legal também é Wald. Wald significa floresta, der Wald. E a floresta também, segundo os alemães, é um local fechado, né? É um local limitado, como as montanhas. E por isso a gente vai usar também a preposição in. In den Wald. Ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald. Tá? A mesma coisa a gente vai usar também com a palavra Gebirge, né? Exatamente pela mesma função aí, a mesma coisa que acontece com o Berge, né? Vai acontecer então com o Gebirge. Por isso, in das Gebirge, tá? É a mesma lógica. Eu sei que é louco, né, gente? Por isso que a gente tem que aprender meio que aceitando essa lógica torta. Mas quando a gente aceita, fica mais fácil, né? An, quando tem água. Auf, por exemplo, pensando que a ilha é um lugar aberto, né? Então, por cima da ilha. E aí a gente tem que imaginar alguns lugares que eles consideram lugares fechados, alguns lugares que eles consideram limitados, como por exemplo o deserto, a floresta e as montanhas, certo? E quando for o nome de uma cidade? Quando for o nome de uma cidade, como Berlim, por exemplo, né? Nesse caso a preposição é nach. Então nach a gente vai usar só quando a gente estiver falando de nomes de cidades, nomes de estados, nomes de países, tá? Nesse caso eu vou usar o nach. Então, nach Berlin é para Berlim. Ich fahre nach Berlin. Eu vou para Berlim. E Berlim é o nome da cidade, então eu vou usar nach. Se fosse Alemanha, ich fliege nach Deutschland. Também nach, né? Eu vou para a Alemanha, eu vou de avião para a Alemanha, porque Deutschland é um nome geográfico. Então, quando for nome geográfico de país, de cidade, de estado, aí sim você vai usar o nach, tá? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. É uma aula meio... É bem interessante porque, né, pra gente é tudo para em alemão. A gente tem várias opções aí, a gente tem que ter um pouquinho de criatividade e aceitar uma lógica diferente para entender. Acabo de me atentar que eu acabei não traduzindo a palavra das Gebirge, né? Faltou, faça a tradução. Falei, montanha e acabou, mas eu não traduzi corretamente, né? Assim como é legal a gente traduzir. Das Gebirge significa serra, né? E o que é? Ou montanhas. Apesar de no singular, né? É serra, né? Que é uma palavra, é um singular. Das Gebirge, a serra. Mas a ideia é de ser várias montanhas. E sendo várias montanhas, é por isso que a gente vai usar a mesma coisa que a gente usa com Berge, que são montanhas, né? In. E é uma palavra neutra, Gebirge, e é por isso que você pode usar in das Gebirge para as montanhas ou para a serra. E você pode contrair o in das com o in e o das, vai virar ins Gebirge, que significa a mesma coisa, tá? Só complementando aí. Tschüss!